Santo Espírito, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Então começa na minha vida. Eis-me aqui. Vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Estou em tuas mãos, vem encher, teu servo está aqui. Oh, aleluia, toma o vaso, eis-me aqui. Eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Eu quero ver libertação atuar neste lugar. Então começa na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Aleluia. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Queridos, graças e paz, boa noite a todos. Você que é da nossa ADCN, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está espalhada por esse Brasil imenso e maravilhoso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Graças a Deus,
passamos uma tarde abençoada, uma noite debaixo de muita paz, de muita comunhão com o Espírito Santo e de muita alegria, né? Hoje tivemos nosso momento especial, que estamos tendo todos os dias, de segunda a sexta, o nosso clamor do meio-dia pelas famílias. E graças a Deus tivemos aí uma ótima aceitação e participação dos irmãos. E estou muito feliz pelo número de pessoas que foram atingidos pela palavra, pela oração e os testemunhos, né, que vão chegando. Graças a Deus que o Senhor tem sido bom e tem ouvido a oração daqueles que são sinceros, quebrantados e que reconhecem a sua soberania. Ele que tem poder para todas as coisas tem atentado para o clamor de cada um de nós. E nós nos sentimos muito realizados, muito felizes, porque sabemos que o Senhor está nos abraçando neste tempo e aquilo que Ele tem estabelecido para a vida de cada um de nós, Ele vai continuar fazendo. O Senhor hoje ainda curou pessoas, renovou pessoas, alcançou pessoas em situações muito estreitas e muito difíceis, e quando nós clamamos e oramos, o Senhor quebrou o jugo, quebrou o laço, desfez o impedimento e concedeu vitória à sua igreja. E graças a Deus que Ele responde. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, para adorá-lo, para celebrar o nome dEle e, acima de tudo, para estar orando por você. Não importa como foi o seu dia, talvez você chegou muito cansado, talvez a sua mente aí abalada por alguma informação ou por alguma circunstância, mas eu quero dizer a você que a sua noite vai terminar bem, porque daqui a pouco nós vamos orar por você com muito carinho, vamos interceder por sua vida. E como pastor que ama a sua alma, eu quero orar pela sua casa, orar pela sua família, e Deus vai alcançar você aonde você estiver. A todos que têm acolhido o nosso ministério, meu muito obrigado. Aqueles que estão entendendo a necessidade de cooperarem, de somarem com a Igreja do Senhor neste tempo, muito obrigado. E aqueles que estão aí simplesmente se posicionando, porque há algumas pessoas que dizem: pastor, nós amamos, não é, o ministério que Deus tem lhe dado, e quantas vezes temos sido edificados através da sua vida, e eu quero me posicionar também para somar com o Senhor, contribuir, mandar uma oferta, mandar uma semente. Você pode fazer isso porque a DCN ela tem sido uma igreja cujo trabalho tem se preocupado em fazer aquilo que nós temos dito todos os dias: acolher almas e liberar vida. Esta é a nossa missão, e graças a Deus também que pessoas que têm entendido isso têm nos ajudado, porque os missionários que estão ligados, né, a essa dependência tão grande do que nós conseguimos levantar e colher, né, estão sendo agraciados por Deus, porque eu sei que o Senhor está movendo e vai mover pessoas, seja, né, de perto ou de longe, para que essas pessoas possam somar conosco. Então, para a gente é sempre uma alegria ter as pessoas que vão chegando, se aproximando e se sentindo abraçadas por cada um de nós. Eu amo a sua alma, eu amo vidas, eu amo ver as pessoas bem, eu amo ver as pessoas se levantando, eu amo ver as pessoas de pé, e o meu desejo é que Deus abençoe você com a sua família, e que aquilo que alguém talvez tenha dito que será de tormento, de dor, de caos, de prisão, de crise sobre crise daqui para frente, seja na verdade uma palavra que vai cair por terra, porque o que vai prevalecer é o cuidado de Deus sobre a história da sua vida. Aquilo que Deus quer de você é apenas que você se antecipe. Você se antecipe. Antes que alguém prevaleça sobre a sua história e sobre a sua vida com uma palavra de destruição, se antecipe em ser o profeta da situação da sua vida. Você precisa se antecipar. Há tanta gente às vezes que aguardam algumas coisas e são surpreendidos por elas. Eu quantas vezes não me preparei para algumas situações e acabei sendo surpreendido por elas. Quantas vezes você de repente não se precaveu, não se preparou para algumas situações
e foi surpreendido por elas. E graças a Deus que a vida, ela nos dá segunda chance de muitas vezes reconstruirmos, repensarmos, tomarmos a decisão, principalmente a decisão que envolve o nosso coração, a nossa missão, a nossa chamada, o nosso propósito de vida e a vida de pessoas, porque nenhum de nós que existimos neste mundo, existimos sem particularmente sermos totalmente ligados às pessoas com quem nós convivemos e outras mais que a gente desconhece, mas que a gente se torna uma referência para elas. É por isso que quando o povo foi cruzar o Rio Jordão, o próprio Deus teve a preocupação de dizer a Josué: Josué, separe do meio do povo, não apenas aqueles que eu escolhi para carregar a arca na frente do povo, porque estes vão na frente para que eu abra o Jordão e uma geração virá depois deles. Destes que vêm depois dos que têm a arca, faça uma coisa, separe 12 homens. Josué capítulo 4. E aí Josué separou 12 homens e disse: Deus, o que é que o Senhor quer que eu diga a esses homens ou quer que eles façam? Diga a eles que tomem pedras do Jordão. Na verdade vai haver uma troca das pedras, porque ninguém, particularmente, que vai tirar do Jordão, vai sair sem colocar algo no Jordão. Então diz a Bíblia que a missão deles era colocar algumas pedras ali e tirar 12 pedras. Como eram 12 homens, cada um carregava a sua. Aqui há inúmeras mensagens para a gente poder pregar, mas eu não quero me deter nesse ponto. A verdade é que esses 12 homens foram separados e eles tinham uma missão de tirar pedras do Jordão e carregar. E qual era o objetivo de Deus nisso? Fazer com que eles levassem essas pedras do Jordão até o território de Gilgal. E ali em Gilgal, eles formariam um círculo de pedras. E aí, de repente, Josué talvez perguntou a Deus e o próprio Deus decidiu responder: Josué, sabe por que eu estou mandando levar essas 12 pedras para Gilgal? Eu quero que elas sirvam de memorial. De memorial para quê? Para gerações futuras. Quando os vossos filhos chegarem aqui e perguntarem o que significam estas pedras, vocês vão dizer que o Senhor abriu o Jordão para esta geração poder passar. Olha que interessante, aquela geração jamais conseguiria entender a dimensão do que estava vivendo e fazendo. Talvez se fosse uma geração de pessoas que questionassem e murmurassem, elas diriam para Deus: Deus, por que passar o Jordão? Por que tudo tem que ser tão difícil para a gente? Já baixa os desertos da vida, agora um Jordão, e Deus dizendo: tem que passar o Jordão porque eu estou vendo em vocês as gerações que ainda virão. Porque tem muita gente que, lamentavelmente, pensa que a sua vida é apenas vida para o seu próprio propósito, para o seu próprio coração e para o seu próprio sonho. A sua vida envolve sua missão, suas escolhas, sua vocação, seus dons, as coisas que você carrega com você, as quais te impulsionam, te empurram, colocam os teus pés no trilho e no trajeto de Deus. Todavia, aquilo que você tem como missão, como vocação, como propósito, isto vai se manifestando ao longo do caminho como algo que o próprio Deus plantou em você, pensando naqueles que vão sair de você. Então, a sua vida não envolve apenas a sua vida. Eu estou dizendo com outras palavras que existe uma geração dentro de você. E porque existe uma geração dentro de você, você não pode ser pego de surpresa. Aqueles que vão passar o Jordão, eles não são tomados de surpresa, eles se antecipam. Por isso, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 9, verso 1 e 2, Deus disse: olha, hoje ainda vocês passarão o Jordão. E não era hoje, a gente sabe. Eles passariam o Jordão 2 anos depois. Mas o próprio Deus, que já estava preparando o ventre deles, preparando a mente deles e preparando eles para entenderem que passar o Jordão
era servir de sinal para gerações futuras, ele começa a ensinar esse povo a se antecipar. Então me deixe dizer uma coisa, existem inúmeros desafios na vida, existem inúmeras situações na vida que vêm de encontro ao nosso coração e muitas delas vêm para nos desestruturar. Quantas vezes você já se apoiou em alguma coisa e de repente o chão sumiu de debaixo dos seus pés? Quantas vezes você percebeu que a mesa virou contra você? Quantas vezes você já percebeu que puxaram no mínimo a toalha da mesa e tiraram você daquele ambiente de conforto, de tranquilidade que você estava vivendo? Quantas vezes as situações da vida, elas te sufocaram, te aprisionaram ou simplesmente tomaram você de assalto e lhe deixaram extremamente fragilizado no caminho? Todos nós estamos sujeitos a sermos surpreendidos. Mas todas as vezes que a gente liga o nosso coração e Deus fala com a gente de futuro, Deus fala com a gente do amanhã, Deus fala com a gente sobre as coisas que vêm depois. Então nós precisamos nos conectar ao coração do Deus que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E como diz o Salmo 139, antes até que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe daquilo que repousa, que paira, que está vivo, que grita no coração da gente. E se ele sabe de tudo isto acerca da gente e acerca das coisas que nos acontecerão, se nós nos conectarmos nele, nós vamos entender que o Jordão de hoje está nos ensinando alguma coisa para o amanhã, mas acima de tudo está dizendo o quanto é importante nos anteciparmos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, querendo ou não, a gente vive experiências, às vezes, que são extremamente dolorosas. Eu queria que você que tem a Bíblia, abrisse, por favor, a palavra de Deus, se você puder fazer isso. E eu queria que você marcasse alguns versículos do texto que nós vamos ler, em Eclesiastes capítulo 11. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui será de grande relevância para a sua vida e para a sua história, principalmente nesse período pós-pandemia. Todos nós que estamos assistindo às coisas que vêm acontecendo, e quando a gente ouve que atingimos aí 2 milhões de pessoas que passaram por toda essa situação desse vírus terrível, e diante dessa situação, como cada um de nós fomos colocados na sala do medo, na sala da preocupação, na sala até mesmo da ansiedade, alguns até na sala da depressão. Eu ouvi notícias não só de mortes causadas pelo Covid-19, mas de suicídios que foram cometidos, de gente extremamente desesperada porque foram cercados violentamente por essas circunstâncias que surpreenderam a muitos. Embora essas coisas já haviam sido faladas em 2003, depois em 2011, 2012, mas para a gente a informação chega tarde demais. Ainda que a gente vai percebendo que as informações a cada instante vão chegando como um avalanche para a vida de cada um de nós, aos ouvidos de muitos chegou tarde demais. De modo que a gente não levou tanto em consideração. Talvez porque nos consideramos dentro de muros e imunes a qualquer situação que nos atingisse e nos fragilizasse. Mas de repente, o próprio Deus, que é o Deus do céu, tira proveito de toda a situação, porque Ele é Deus, está acima de tudo. E mesmo não querendo que algumas coisas aconteçam, quando elas acontecem por escolha do homem, por decisão do homem, por atitude do homem e pelas semeaduras que o próprio homem faz, Deus tira lições para ensinar não somente aos de fora, mas aos seus, o quanto Ele quer que cada um de nós venhamos a nos reencontrar. Mas a verdade é que fomos pegos talvez de surpresa. Ainda hoje, há tanta gente que nem sabe
como se defender, como se proteger. Nós fomos orientados em uma série de coisas que, particularmente, talvez elas tenham cooperado conosco, estejam cooperando conosco, principalmente com aqueles que estão voltando ao seu trabalho, à sua atividade comercial, ao seu dia a dia, tentando ver como quanto tempo vai custar para as coisas normalizarem, mas a verdade é que cada um de nós fomos tomados de assalto, fomos pegos de surpresa, e a mensagem de hoje é convidando você a se antecipar diante das situações pós-pandemia. Isto porque algumas coisas podem de repente sobrevir, mas aqueles que se anteciparem estarão prontos para passarem com maior maturidade, com maior equilíbrio, com mais inteligência e, mais do que tudo isso, passarem preparados, protegidos, guardados e muito mais do que isso, sendo talvez os canais de despertamento de Deus para esta geração que está por aí, talvez olhando para um lado e para o outro, dizendo: o que é que vai ser da minha vida? Talvez, se você se antecipar, você seja a resposta que Deus precisa para a vida de cada um de nós. Mas eu lhe pergunto, diante de tudo que você tem vivido nesses últimos 100 e tantos dias, você considera que a realidade da sua vida ela foi marcada nestes dias, não somente por essa surpresa, por esse sentimento de ter sido surpreendido, mas se você fosse intitular este tempo na sua vida, você chamaria realmente de um dia de trevas? Porque realmente, talvez para muitos o tenham sido. Talvez para aqueles que estão com seus familiares protegidos e vivos, não. Mas para aqueles que foram violentados por esse vírus e tiveram a sua família vitimada por situações as quais o olhar dessas pessoas fez com que elas percebessem que agora a casa, o quarto, a sala está vazia. Nós que particularmente conhecemos pessoas que foram embora, lamentavelmente por tudo isso, nós podemos dizer que para quem perdeu amigo, perdeu familiares, perdeu pessoas que se amam, essas pessoas foram literalmente marcadas por um dia de trevas. E olha o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eu queria que você marcasse esses versículos na sua Bíblia. Eclesiastes, nós começamos pelo capítulo de número 11. Olha o que diz a Bíblia nos versos de número 7 e 8 de Eclesiastes. Depois, no capítulo 12, nós vamos ler. Mas antes de tudo, Eclesiastes capítulo 11. Veja o que diz os versos de número 7 e 8. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Olha que interessante. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Verso 8. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos os dias das trevas. Tudo quanto sucede não passa de vaidade. 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 Olha o que ele diz, vou repetir. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas aqueles que de repente foram privados disso, tendo que viver esse tempo de isolamento, para eles só resta uma coisa. É o meu caso, é o seu caso. Olha o que ele diz. Sonhar, esperançar, viver muitos anos. E em todos estes anos, aproveitar a oportunidade para se alegrar.
Só que ele deve ter memória. E olha o que Eclesiastes diz. Ele deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos na história da sua vida. Talvez você que conhece a palavra, que tem um relacionamento mais íntimo com a palavra, ao ler esse texto você diz para mim: pastor, eu já entendi tudo. Depois da introdução que o senhor fez, lendo esse texto, eu já compreendi. Porque o que está dito pelo sábio aqui é que a vida, ela não está apenas alicerçada em muitos dias e em dias de alegria. Na verdade, o sábio nem diz para que aquele que vive traga à sua memória os dias de alegria. Ele diz que nós devemos nos lembrar, olha que coisa, que informação estranha, dos dias de trevas. E talvez você diga assim: pastor, para mim estes dias não foram de trevas porque eu vim passando esses dias junto com as pessoas que eu amo, junto com as pessoas que eu quero bem, mas nem todos tiveram a oportunidade de estar perto. Teve gente que veio passando esses dias e se tornou nas suas emoções tão fragilizado porque passou esses dias sozinho e sozinha. Sentiram falta de um abraço, de um toque. E para essas pessoas eu digo, as palavras de Salomão no verso 7, elas não foram uma realidade porque a luz, segundo Salomão, é suave. Mas para essas pessoas nestes dias não houve luz. Não houve luz porque o que esteve mais presente na sua casa foi a solidão. Não houve luz porque o que esteve mais presente na sua casa foi a ansiedade. Não houve luz porque o que esteve mais presente na sua casa foram as dores. Foi o medo. Foi o pânico causado pelo conjunto de notícias que chegou de uma forma avassaladora já no momento que estávamos sendo vitimados. E diante de tudo, a maior parte dessas pessoas não sabia para que direção seguir e nem o que fazer. Então, diante de tudo isso, restou apenas um isolamento. E aqueles que, daquele período do mês de março, começaram a perceber que a coisa ia se agravar, foram se sentindo como estes, cheios de expectativas, por esse tempo de luz suave, de sol que agrada aos olhos. Mas de repente o que foi reinando nestes dias para cada um de nós é o que Salomão está dizendo aqui. Foi um dia de trevas. E quantas pessoas vieram se arrastando e chorando. Quantas pessoas, por mais que algumas delas receberam apoio, ajuda, se sentiram tão fragilizadas. Quantos homens perderam a sua força, o seu ânimo, a sua disposição. Um abraço, pastor Elton. Quantos homens perderam sua motivação, sua alegria, seus sonhos? Eu pude assistir esses dias vídeo de empresários chorando diante de prefeito, diante de outras pessoas, dizendo: eu não sei mais o que fazer. Um dia de trevas. E eu acrescento, segundo o que Salomão diz, dias das trevas, em que muitas pessoas olharam e disseram: não há luz, não há sol, não existe esperança de haver uma porta aberta, de haver recursos para manter, para sustentar, para conduzir. E quantos de nós, é isso aí, Elidiane Carneiro, que está aí dizendo, quantas mortes espirituais aconteceram. Porque paralelas às mortes físicas, nós tivemos pessoas que morreram na sua esperança, nos seus sonhos,
pessoas que foram literalmente vitimadas pela depressão. E eu ouvi de suicídio, eu ouvi de tantas coisas acontecendo. Então, no meio de tudo isso, Salomão diz assim: a única coisa que deve ficar na memória do homem, além dos dias de alegria, são os dias de trevas. E por que isto? Ele diz para que este homem saiba que estes dias de trevas geralmente se prolongam na história da vida da gente. E por se prolongarem, nós não podemos, a partir das lições que aprendemos, ficarmos cabisbaixos, entristecidos, magoados, feridos, sem liberarmos perdão, sem escolhermos amar, sem escolhermos abraçar, sem escolhermos acolher, porque tudo isto vai nos levar a uma passividade tão violenta que poderá nos matar. E por que eu digo isso? Porque, segundo Salomão, os dias de trevas serão muitos. O que ele está dizendo aqui não é o olhar de alguém pessimista, ouça isso. Até porque eu não sou propagador da agonia, do medo, da dor. Eu sou propagador da realidade, mas sou propagador de uma esperança. Falo da realidade, falo daqueles que, não se posicionando, pagarão preço, vivendo dias de trevas aqui e trevas futuras na eternidade. Isso é uma realidade. Mas eu fui chamado para propagar a esperança. E a esperança é que existem dias de alegria. Mas para quem é esses dias de alegria que Salomão está falando? São justamente para esses que conseguem trazer à memória os seus dias de trevas. E que, porque trazem à memória os seus dias de trevas, jamais viverão dissolutamente. Jamais se moverão como pessoas que não têm equilíbrio, que não têm sustentação, que não firmam suas estacas, que não se movem carregados de certeza. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo de número 12, ele começa do jovem ao homem dizendo assim: lembra-te do teu Criador. E eu diria, nos dias da tua alegria. Porque quando chegar os maus dias, tu não vais ser surpreendido por eles, você vai se antecipar. O que ele está dizendo é: se antecipe. E dê a Deus o direito, a razão sobre a sua vida, porque dias de trevas virão. Agora olhe para o capítulo de número 12 e veja o que está dito aí a partir do capítulo 12, principalmente no verso de número 6. Capítulo de número 12, verso de número 6. Eu quero ler aí para você. Antes que se quebre a cadeia de prata. Eu vou repetir a leitura, tá? Olha aí. Antes que se quebre. Eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. Coloque aí: antes que se quebre. Antes que se quebre. Antes que se quebre. As palavras de Salomão já dizem claramente que a proposta do capítulo 11 e do capítulo 12 é: se antecipe. Se prepare. Levante o seu olhar e comece a buscar os seus meios o mais rápido possível e se posicione. Porque quando vier qualquer tipo de dia, trazendo dores e males, seja a você ou aos seus familiares, você já vai ter estrutura suficiente para passar por eles sem a agonia, sem o medo, sem o pânico. Muito pelo contrário, vai passar por eles com maturidade, com firmeza, com graça, com fé, com ousadia, com autoridade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, no capítulo de número 12, ele diz: antes que se quebre a cadeia de prata. Ele continua no verso 6. E se despedace o copo de ouro.
e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Salomão está apontando aqui algumas coisas importantes, e eu não quero entrar aqui no mérito exegético do versículo e da questão, mas eu quero aplicar a sua vida. E aplicando essa palavra, tentar fazer você entender que você precisa se antecipar. Porque existem coisas que vêm para atingir, primeiro, sua vida espiritual. Segundo, sua vida financeira. Terceiro, sua vida sentimental. Em quarto, vem para atingir sua vida familiar. E todas essas coisas que vêm para atingir essas áreas da sua vida, elas estão representadas pela cadeia de prata que é quebrada, pelo copo de ouro que é despedaçado, pelo cântaro que se despedaça junto à fonte e pela roda que se despedaça junto ao poço. Eu não quero aqui entrar no significado a partir da aplicação que estou fazendo disso aqui, porque tomaria muito tempo, mas eu estou dizendo a você que se você sabe que existe a possibilidade, ouça o que lhe digo mais uma vez, se você sabe que existe a possibilidade de dias de treva vir trazendo a sua vida ou a vida de pessoas que você ama ou conhece, porque talvez não aconteça com você diretamente, mas com pessoas que você ama, trazendo a sua vida ou trazendo esse acontecimento a pessoas que você conhece. Você precisa se antecipar, porque de repente a cadeia de prata pode ser quebrada. De repente, o copo de ouro. De repente, o cântaro. De repente, a roda. E o que é que vai sobrar de tudo isto? A sua vida parar. E uma vez que a sua vida para, a realidade do capítulo 12, verso 7, ela começa a fazer parte da sua história, porque diz que o pó volta à terra. O que sobra como experiência de alguém que passou por dias de trevas e não aprendeu a lição? Sobra a morte. Sobra a morte. O sepultamento de uma história de vida que poderia ser contada como uma vida que, por ter se preparado, alcançou um equilíbrio tão grande, ao ponto de passar pelas coisas e conseguir vencê-las com motivação, com coragem, com resistência. É claro que Salomão está deixando claro que as coisas não são fáceis. Mas se o próprio Deus enche o nosso coração de ideias, de força, de fôlego, de unção e graça, nós podemos nos mover rapidamente para que as coisas elas não venham a desabar sobre a vida de cada um de nós. Um exemplo disso, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 6, que Deus falou com um homem por nome de Noé. E Deus disse a ele: antecipe-se. Virá um dilúvio violento sobre a terra. Mas antes que esse dilúvio aconteça, eu vou te dar aí pelo menos 120 anos de preparação de uma arca para que você possa salvar a você mesmo, para que você possa se sentir salvo, para que os seus se sintam salvos e para que outros que creiam se sintam salvos. Noé passou 120 anos anunciando a justiça de Deus. Ninguém deu crédito. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Não atentaram para esta realidade da cadeia de prata que se quebra, do copo que se despedaça, do cântaro que se despedaça, da roda que se despedaça. Eles não entenderam que
uma vez que essas áreas da vida são atingidas, nós nos desestruturamos ao ponto de não haver em nós movimento algum. E por causa disso, a Bíblia diz que quando o dilúvio veio, gente, não foi falta de tempo e de aviso. Eles tiveram tempo. Não foi que Deus não teve compaixão. A compaixão foi para todos. Não foi que Deus não revelasse sua graça e o seu amor, porque o amor estava manifesto a partir de um velhinho que deixou de viver a sua vida. E é muito difícil você olhar para a sua vida e dizer assim: eu vou gastar a minha vida trabalhando nesta arca. Abrir mão de sorrir com os amigos, abrir mão de tomar um bom vinho, abrir mão de beijar, de abraçar, de trocar carinhos, de viver uma vida de prazer, de gozar a vida. É algo que qualquer pessoa diria: você é um maluco. Está construindo essa coisa aí. Vai viver, Noé. Vai sorrir, Noé. Vai cantar, Noé. Talvez tantas pessoas, se tivessem um Noé anunciando nos últimos 3, 4 anos aos ouvidos dela que viria um processo de pandemia tão terrível e violento que colocaria as pessoas aprisionadas dentro da sua própria casa e provocaria nelas as reações mais doídas, mais sofríveis e mais agonizantes, alguém tivesse dado risadas, alguém tivesse olhado e dito: não, Noé, está no tempo da gente viver, está no tempo da gente gozar, está no tempo da gente sorrir, está no tempo da gente abraçar, está no tempo da gente sair, está no tempo da gente curtir, está no tempo da gente conquistar. E de repente as pessoas fossem tomadas de surpresa por esta cadeia de prata que se despedaça e se quebra, por este copo de ouro que se quebrou, por este cântaro que se despedaçou, por esta roda que se despedaçou. Muitas delas se posicionariam e diriam: ainda bem, é verdade o que ele diz. Eu reconheço que as palavras dele agora são verdadeiras, porque na maior parte das vezes as pessoas não se antecipam, não se posicionam, e é isso que o escritor de Eclesiastes está dizendo. O sábio está nos alertando sobre a importância de nos anteciparmos ao dia das trevas, porque muita gente no dia da alegria vive um momento sem se preocupar com os dias que virão. E eu repito, quantas vezes eu não fui surpreendido? Há pessoas que estão assistindo essa live que são amigas, pessoas chegadas do coração, pessoas que já sentamos juntos, eu, minha família e esta pessoa, e que já me viu com lágrimas nos olhos, chorando e dizendo: por que de tudo isso? E essas pessoas que já me viram com toda a sinceridade da minha alma, chorando, às vezes por se compadecerem, oravam junto, diziam: Deus vai te dar vitória, há algo de Deus chegando aí. E eu sei que muitas coisas vêm como aflição, porque às vezes você é alvo de uma inveja, às vezes alvo de uma perseguição, às vezes alvo, né, do sentimento de alguém, de entender que a graça que brilha sobre você, ela incomoda. Há uma série de coisas que acontecem, mas entre outras, há aquela questão de você não ter se antecipado. E isto muitas vezes faz com que você se sinta tão mal quando a cadeia de prata quebra. Quantas pessoas eu vi dizerem para mim: pastor, eu não esperava isto, pastor. Eu abri as portas do meu coração, eu abri as portas da minha casa, eu abri as portas do meu lar, da minha família, pastor. Eu preparei a lasanha, eu coloquei aquela criatura na mesa, eu dividi sonhos, eu dividi sentimentos, eu dividi esperança. E eu não esperava que de repente a cadeia fosse quebrar, o copo fosse quebrar. Eu não esperava que o cântaro fosse despedaçar. Eu pensava que a nossa vida ia se mover de alegria em alegria, de esperança em esperança, de vida em vida, de prazer em prazer.
Mas de repente eu fui surpreendida e parece que o que restou de tudo isso é morte. Salomão está dizendo. A morte, ela é uma realidade. Se você se entrega, mas se você resiste ao dia mal, você supera, você se levanta, você se ergue, você começa a dar voz de comando sobre você mesmo e dizer para você mesmo: ei, você não vai cair na sepultura agora. Você vai sair desta situação aprendendo a lição, e aprendendo a lição, você vai se mover a partir de agora em esperança, em ânimo, em força, e daqui para frente você vai começar a escrever uma nova história. Todavia, você vai escrever essa história se antecipando. Eu quero declarar aqui aqueles que creem, aquelas que creem, para que eu possa concluir esta palavra, porque eu sei que você já está cansado e cansada aí, talvez você já está querendo descansar, dormir um pouco, e eu vou liberar você a partir desse momento, orando por você, porque eu sei que você quer orar comigo, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Deus te dará o discernimento necessário, Deus te dará visão, Deus te dará uma percepção extraordinária. Deus te dará a capacidade de se antecipar. E vai ter situações que quando chegarem, você vai estar sorrindo para elas. Algumas situações vão chegar e você já estará celebrando a Deus, porque você vai perceber que todo aquele movimento que veio para destruir as estruturas da sua família, aquilo não te pegou de surpresa, aquilo não anulou a graça de Deus na sua vida, aquilo não anulou o amor de Deus na sua vida, muito pelo contrário, você não parou, você continuou, e por continuar você declarou aos ouvidos de Deus: eu aprendi a lição e agora estou me preparando para os dias que virão. Eu quero declarar: não haverá caos para a tua casa. Eu quero declarar: não haverá dor. Eu estou profetizando para quem tem fé, para aqueles que creem, para aqueles que podem se apropriar desta palavra. Não haverá caos para sua casa, não haverá dor para sua família. O que vai haver de Deus aí na história da sua família é direção, é força, é coragem, é restauração, é restituição. E depois que você passar por tudo isso, você vai estar pronto, porque você vai estar se antecipando a toda e qualquer situação que se levantar. Eu quero declarar que você nem os seus vão para a sepultura. Você vai sair com o seu comércio mais forte do que isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo e creia. Você vai sair com o seu comércio mais forte disso. Você vai sair com a sua esperança mais forte disso. Você vai sair com a sua família mais forte de tudo isso e vai sair de cabeça erguida. Vai sair com as suas contas pagas. Vai sair com as dívidas todas resolvidas. Você vai sair de tudo isso com a sua fé lá em cima. Vai sair com o seu ânimo diante de Deus. Vai sair com os seus sonhos de pé. E quando tudo isso tiver terminado, você vai poder dizer: o Senhor me ajudou a ter discernimento. Glorificado na minha antecipação. E aqui é a palavra de ordem para você: antecipe-se. Quando alguém anunciar que coisas grandes de Deus virão sobre a sua vida, antecipe-se. Quando alguém disser que há um caos por se avizinhar, antecipe-se. Prepare sua arca. Prepare seu lugar de conforto. Junte o que você puder juntar. E não deixe de fazer das pessoas que são canais de bênção para você alvo das suas sementes. Não deixe de plantar sobre vidas e pessoas que honram a Deus com sinceridade. Antecipe-se, porque todo investimento e tudo que você fizer na direção das coisas de Deus também, isto vai fazer com que haja diante de Deus um depósito. E Paulo diz que Deus é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Por isso, eu quero esta noite estar levantando a minha voz coisa que se despedaçou na história da sua vida.
mas eu quero declarar em o nome de Jesus que o Senhor te dará força, que o Senhor te dará alegria, que o Senhor te dará graça, que o Senhor te dará discernimento, entendimento. Deus te dará revelação, mulher. Deus te dará. Por isso eu quero declarar esta noite sobre a sua vida. Antecipe-se, antecipe-se, porque o Senhor, Ele vai honrar o nome dEle na história. Nós vamos levantar a voz em oração e vamos clamar ao Deus que tudo pode, sabendo que Deus tem poder para fazer além do que pensamos e imaginamos. Se você hoje tem fé nesta palavra de que Deus vai te dar orientação, instrução, e digo mais, Deus te dará ideias que farão você sair mais forte de tudo isso, tendo o que é seu, possuindo o que é seu, com equilíbrio e graça. Deus vai fazer isto na sua vida. Nada vai se despedaçar, porque o Senhor, Ele vai glorificar o nome dEle. Por isso você esteja agora nesse momento pronto e pronta para estarmos orando ao Senhor. Se você pode curvar sua cabeça, se você quiser aumentar o volume aí, ficar de joelhos na sua casa, creia. Nós da DCN aqui não brincamos com a sua fé. Nós levamos Deus a sério e a palavra a sério. E estamos com a palavra de Deus aqui para a sua vida. Para a força. E o nome dele vai ser profundamente no seio e na história da sua família. Eu vejo seus filhos abençoados. Eu vejo sua casa sorrindo. E eu vejo dias melhores chegando, de restauração, sim, de restituição, de reconstrução, de devolução da alegria. O que hoje é uma realidade tão simples para a sua família, não será daqui a 10 dias, porque Deus estará mudando realidades. Deus estará mudando a sua sorte. E Ele vai mudar o trabalho, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Haverá algo de Deus que se antes que as coisas aconteçam, Deus terá te dado a 30, a 60 e a 100 vezes mais, para que tu possas estar prevalecendo diante de tudo isso e honrando o nome do Senhor, porque Ele é o sustentáculo da sua existência. Por isso eu quero que você, nesse exato momento, se posicione para nós levantarmos a nossa voz em oração e intercedermos diante de Deus, lembrando que nós estamos em um propósito de oração até o final do ano na nossa página no Instagram, tá bom? Você pode seguir a nossa página lá, né? Pastor _ Jefferson _ Pastor _ Jefferson _ Você pode seguir a nossa página lá. Nós estamos daqui a pouquinho, daqui a 11, 12 minutos, já estaremos no Instagram, lá no Instagram, fazendo com que a nossa voz chegue até os céus por meio da oração. E nós vamos clamar mais uma vez. Ontem à noite foi um momento tremendo e nós vamos daqui a pouco clamar, mas eu quero orar por você e vamos clamar, tá bom? Por sua vida. Se você deseja participar desses momentos de oração, amanhã, ao meio-dia, tá? 11h30 da manhã já estaremos aqui, preparados para levantarmos o clamor do meio-dia e vamos estar orando pelas famílias. Convide pessoas para esse momento de intercessão e nós vamos todos os dias estar liberando uma palavra que vai ser cortante mesmo para a sua alma, mas que vai reposicionar você. E tenha certeza, sua vida jamais será a mesma a partir das mensagens que você vai ouvir e desses momentos de oração, porque o céu responde àqueles que clamam. Então nós vamos
falar com Deus, nós vamos nos liberarmos diante de Deus e clamarmos nesta hora. Dobre seu joelho na sua casa, dobre seu joelho aí no seu apartamento, coloque seu comércio diante de Deus, seu escritório, coloque seus familiares diante de Jesus agora. Tenha fé que Ele pode resolver, tenha fé que Ele pode fazer. Eu tenho essa palavra de Deus para a sua vida. Deus não vai deixar você ser pego de surpresa. Deus não vai deixar que você seja sepultado com a sua esperança e os seus sonhos. Eu estou falando de sonhos, não de um ponto de vista desequilibrado. Estou falando com base na palavra de Deus e no coração que teme a Deus. Se você está honrando o nome do Senhor, se você tem andado diante dele, ou se esforçado, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós somos criaturas sendo trabalhadas, somos filhos sendo trabalhados pelo Pai e pelo oleiro. Mas Ele vai honrar o nome dele nas nossas vidas. E aquilo que foi para mim ou para você tempo de choro, aquilo que foi para mim ou para você tempo de crescimento, será um tempo diferente daqui para frente. Olha o conselho que Salomão deu: que o homem celebre a Deus e lembre-se dos dias de alegria, sim, mas que ele não esqueça o dia das trevas. Por quê? Porque ele sempre vai se antecipar. Ele sempre vai se antecipar todas as vezes que ele lembrar que um dia passou pelo calabouço, pelo vale, por lutas e aflições. Ele vai se antecipar e Deus vai honrar, dando a ele recursos, porque Deus tem poder para dar recursos. Deus vai honrar dando a ele graça. Deus vai honrar dando a ele a provisão. Deus vai honrar enchendo o celeiro dele. É por isso que em Ageu, no capítulo de número 2, verso 19, o Senhor diz assim: a figueira não tem dado fruto, a romeira também não, a oliveira também não. Mas deste dia em diante, tudo que era improdutivo passará a ser produtivo, porque eu te abençoarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dar um minuto para você refletir nessa palavra e orar ao Senhor aí onde você está. Nós vamos glorificar a Jesus. Frente eu, pois eu sei que vivo estás, dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Oh Jesus, eu sei que a tua palavra não volta para ti vazia. Tu me disseste, a partir da tua palavra e daquilo que me comunicaste há mais de 20 anos, através da boca de gente cujo coração estava no teu trono, cujos ouvidos estavam próximos à tua boca, que tu nunca me darias uma oportunidade de pregar para pessoas comuns, que todas as pessoas que me ouviriam ao longo da minha vida seriam pessoas que o Senhor tem algo extraordinário para elas. Seriam pessoas que o Senhor separou para serem grandes nesta terra. É por isso que não há quem me ouça, que passe fome. E se alguém de repente passa uma necessidade e ouve a palavra que o Senhor tem me dado, o Senhor tira ela da humilhação, da sarjeta e coloca em lugares de honra, assim como eu já assisti acontecendo. Eu não estou pregando para qualquer pessoa. A pessoa que me ouve nesta hora é um homem e uma mulher que o Senhor decidiu exaltar nesta terra. E não é decidiu exaltar com base em uma teologia de prosperidade, não.
é exaltar porque tu tens prazer em honrar o teu nome na vida de filhos que te amam e que se arrependem todo dia e que se quebrantam diante de ti. Por isso, atenta agora para a voz que sobe aos céus, clamando por essas pessoas, porque a gente como igreja nesta hora orando. E eu quero te suplicar, Senhor, vem sobre essas famílias, vem sobre essas casas, vem sobre essas pessoas. Traz um tempo tremendo, traz um tempo de milagres, meu Deus, um tempo de vitórias em nome de Jesus Cristo. Tem tanta gente que foi surpreendida por dias de trevas, gente que quase que enlouquecia esses dias, gente que perdeu o sono nessa quarentena, gente que viveu alterações terríveis no seu corpo, e não é porque simplesmente comeram excessivamente, não, é porque foram obrigadas por circunstâncias a trocarem o seu horário de sono, a se alimentarem de uma forma que não é comum a elas, e foram se tornando vítimas e vítimas desta pandemia. Algumas ainda estão sendo, outras estão com medo do que pode vir como consequência. Algumas estão com medo que a cadeia de prata se quebre. Outras estão com medo que o copo de ouro se quebre. Outros estão com medo que o cântaro se despedace. Mas tu és o Deus que tem poder para fazer além daquilo que os teus filhos precisam, esperam e anseiam. E eu sei que tu nunca trarás avisos de caos ou de lutas futuras sem que o Senhor venha prover a arca da salvação. Por isso eu te peço agora, Senhor, comece a acrescentar os recursos. Começa, Senhor, a multiplicar os recursos. Começa a mudar a realidade de cada um de nós e começa a trazer ao coração de cada um de nós um tempo de vida, de alegria, de esperança e de força. Senhor, foram dias como Samaria viveu, talvez não com aquela fome instalada, mas dias de desespero e pânico. Porque naquela época nem o rei, Senhor, sabia o que fazer para mudar aquela realidade, porque estavam cativos por um grupo grande de guerreiros. E diante daquele isolamento, muita gente começou a morrer e a viver a escassez, até que Eliseu abriu a boca para profetizar que uma mudança ocorreria e o Senhor, o Senhor decidiu estender as mãos e mudar a realidade da noite para o dia. É claro que houve quem duvidasse, sempre tem. É claro que houve aqueles que diziam, bom, não creio muito. Porque lamentavelmente no nosso país, Senhor, há tanta gente que ama acreditar em tantas outras coisas, a seguir tantas outras coisas. Tanta gente, Pai, que anda atrás e valoriza tanto os que enganam e desprezam tanto os que te honram, os que são honestos. Gente que às vezes entrou na casa, nunca arrancou um pedaço. Gente que já foi talvez no trabalho dele ou dela e nunca arrancou um pedaço. Gente que já esteve talvez com a família dele ou dela e nunca arrancou um pedaço. Mas às vezes duvida. Só que o Senhor ainda tem os seus canais. E a partir da sua palavra o Senhor diz
Pode a romeira não ter dado fruto, a oliveira também não, a videira também não, mas de dia em diante, tu podes abrir a porta do céu e trazer os recursos que o teu filho precisa para que ele possa se antecipar. E ele possa passar, meu Deus, até o final deste ano e dos dias que virão, com a mente descansada, o coração descansado. Por isso eu clamo por uma provisão grande na mão da tua filha. Eu clamo por uma provisão grande na mão desta família. Eu clamo por uma provisão grande, Senhor do céu, trazendo de novo a alegria, a restituição desta casa. Estende a tua mão agora, Senhor, e traz com a tua boa mão uma ação restauradora, restituidora na vida dos teus filhos e sela a tua boa palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos, de modo que onde eles estão agora, eles possam sentir a tua graça, viver a tua graça, serem renovados pela tua graça, serem cheios da tua graça, serem dominados pela tua graça, serem revestidos pela tua graça e serem agora cheios de esperança de que o Senhor dará a eles a condição de se anteciparem a tudo. E eu creio, haverá grandes milagres, grandes obras, grandes coisas que vão acontecer nos próximos dias. Por isso, honra o teu nome na vida do teu povo e traz, Pai, um tempo de milagres, de vitórias no meio de tudo isso. Talvez alguém diga, não, é caos. E eu digo, não, é luz. Porque quando se ouviu o caos no Gênesis, o Senhor só disse, haja luz, e houve luz. E bastou para que tudo começasse a acontecer. E eu creio que tu vais começar a mudar realidades, mudar histórias, mudar famílias, mudar vidas, mudar situações, e o teu nome será honrado sobre a vida do teu povo. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos em nome de Jesus esta família. Te pedimos, Pai, como igreja do Senhor, traz um tempo extraordinário sobre a vida dos teus filhos e não deixa que eles sejam surpreendidos pelos dias de trevas, mas que no tempo da alegria eles possam se preparar e viver a totalidade do que tu tens para cada um deles, porque eu sei que a tua mão está estendida para curar, para sarar e para fazer coisas grandiosas. Que assim seja, Pai, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este comércio, sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome e amém. Graças a Deus que você ficou aí conosco, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que Ele lhe dê uma noite de paz, uma madrugada tranquila, um dia agraciado pelo céu, que a sua casa esteja protegida, cercada pela bondade, pela misericórdia, pelo favor de Deus. E lembre-se, o Senhor está com você e Ele não vai deixar que a sua história seja surpreendida. Você aprendeu como lição neste período de pandemia. Leve à frente e se prepare, porque Deus te dará graça para passar, para vencer e para triunfar, porque você é a igreja de Jesus. E as portas do Hades, que são portas de morte, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Diga um amém por essa palavra. Aqueles que estão aí, eu quero mandar um abraço carinhoso para você antes que eu impetre a bênção apostólica sobre sua vida. Deixa eu mandar um abraço aí, nossa querida irmã Márcia Brito. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter passado por aí. Solange Moura, Deus abençoe grandiosamente sua vida. Leidiane Carneiro, muito obrigado por sua participação. Que Deus abençoe seu coração, sua vida. Adriana Florencio, Deus abençoe. Bero do Corte, Deus abençoe sua vida, Bero, grandemente. Deixa-me ver aqui.
Carol Carla, Deus abençoe. Maicon Medeiros, que passou por aí, Deus abençoe grandemente sua vida. Ricardo Gomes, que passou aí, Deus abençoe. A Micheline, Deus abençoe, que passou aí. Vanessa Maciel, que passou por aí, Deus abençoe. Tânia Maria, que passou por aí, Deus abençoe. Carlos Eduardo, que passou por aí, Deus abençoe. Deixa-me ver mais. Maria Margarete, Deus abençoe também, que passou por aí. Deixa-me ver mais. Josimere, Deus abençoe, que passou por aí. Pastor Elton, que passou por aí. Jairo Cruz, que passou por aí. Danda, Deus abençoe. Danda Silva, que passou por aí. Márcio Torres, que passou por aí também. Daiane Sueli, Deus abençoe. Keila Galindo, Deus abençoe. Sângela Soraya, Deus abençoe. Vanilda Rolim, Deus abençoe. Mãe Vanilda. Lúcia Gomes, Deus abençoe. Leda Cavalcante, Deus abençoe. Marcos Oliveira, Deus abençoe. José Camilo, Deus abençoe. Tantas pessoas, né? Mônica Silva, que passou por aí também. Deus abençoe a todos que estiveram aí gastando um tempo, não é, para orar conosco. Recebam todos o nosso carinho, o nosso abraço. Que você tenha uma noite de paz. Se você é alguém que entende aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor aqui, nós que compomos a DCN, nós estamos aqui em Campina Grande, mas de Campina Grande estamos aí orando, abençoando, ministrando, cooperando, evangelizando, somando com pessoas. Nós temos deixado aí a conta bancária para que você que ama a obra de Deus e que tem prazer às vezes em contribuir, em semear, ainda que muitas vezes você diga, mas pastor, eu tenho pouco. Mas se você quer plantar uma semente, está aí a conta, você pode fazer isso. Todos os vídeos nós estamos falando sobre isso aqui, porque nós estamos também ajudando famílias neste período e estamos de forma muito carinhosa acolhendo e ajudando os missionários espalhados, né? E eu sei que o Senhor ele tem muito mais para fazer na sua vida e Ele é poderoso para cuidar de você e te multiplicar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos digam amém comigo. Deus abençoe, ótima noite, um abraço e não deixe de nos seguir no Instagram. Estamos todos os dias, não é, orando ao Senhor. Estou indo para o Instagram agora e nós vamos levantar a voz em oração com aqueles que me acompanham lá na página, tá bom? Deus abençoe, no nome de